Pior, hein? Já foi pior? Filtro, sim, amiga, pode falar. Não, ele tem filtro. Nossa, hoje. imagina o padre Não, zero aí, mas filtro. você já foi mais atacado? Não, eu já fui zero filtro. Mas eu tenho 40 anos de idade. 44 eu fiz, né? 44? 44. Mas é que você tem a verdade do seu... Assim, você sempre fala a Não, sua é uma verdade, pô. É o que escolha. você acha, é o que Tem você fala, gente né? que escolhe sustentar um personagem. Eu escolhi sustentar a mim mesmo. E já é difícil. Então, para sustentar a mim mesmo e sustentar mais um personagem, eu não daria conta. Eu sou incompetente para isso. Então, eu prefiro sustentar apenas a mim mesmo, né? O que eu acredito. Vocês começaram junto na religião? Não. É. A gente encontrou, acho que foi grupo de jovens. É. A gente não lembra quando foi o nosso start. De Mas e na amizade. parte da parte da mente, que vocês dois trabalham praticamente juntos aí, assim, numa mesma linha de raciocínio? Você já estava casado, eu morava no exterior, voltei, fui pra catedral como diácono, a gente se reencontrou, porque você era do movimento de casais, né? Isso. Da catedral. Aí a gente se encontrou. Ela já era, você tinha feito Psicanalista. filosofia, já era filósofa e já estava na psicanálise. É. E eu tinha terminado filosofia, teologia e já estava na psicanálise também. É, você tava Mano, vocês concluindo são a irmãos formação mesmo. psicanalítica. É. Vocês Eu têm... sou padrinho dos filhos dela. É. Então, Cara, vocês já pararam pra pensar que, tipo assim, você tem um livro que foi escrito, eles fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V pros dois? Você começa mais ou ali, menos faz isso, isso, né, você amigo? começa, faz isso e vão... a diferença... E é engraçado que a nossa vida foi se cruzando, né? Até nas doenças. Eu tive Covid, ele quase me matou no Covid, de brigar comigo, que eu tava surtando, morrendo. Que ela tava sem saturação, né? Aí, Mas não chegou a internar, não. internou, teve morta, ela morreu e voltou. Caramba, Foi igual eu, foi mesma igual você. coisa, a mesma coisa. Só que aí quando eu soube, eu liguei pra ela, falei, deixa eu te falar uma coisa, André, você é psicótica. Eu comecei a dar lição de moral nela. E eu afogada, né? E ela sem ar, já com um respirador. Falei, você não tá saturando, porque você tá com crise de pânico, porque você é ansiosa. Tem Rivotril na sua casa? Eu tô indo aí, eu vou te dar Rivotril, você vai dormir, vai acabar. E ela morrendo. Eu, para com isso é loucura. Você tá ficando louca, você não tá assim. Controla a respiração. Sim. Eu falando com ela, chegando na ambulância pra levar ela pra UTI. Falei, controla a respiração. Ela entrou na ambulância falou comigo, ela, amigo, não dou conta. Eu respira comigo, respira comigo. Enfim, Caramba. Pedrão, traz copo pra nós, Pedrão. Aí eu saí do Covid, logo depois ele adoeceu de Covid. Ela saiu da UTI e eu entrei. Mano, eu vou te falar, deixa eu arrumar lá pra você. A diferença Vou é pedir aqui que... pra Renata mandar os copos aqui. Pode falar, padre. A diferença é que quando ela foi pra UTI, ela tinha acesso ao telefone, né? Eu não tive porque eu perdi a consciência. Vocês lembram do Vinícius falar, né? Eu perdi a consciência, então eu não sabia o que eu falava, com quem eu falava. Né? Essa foi a parte mais triste, porque eu não podia dar um respaldo para as pessoas pessoalmente. Né? O Dr. Vinícius é que ficava com o meu telefone para poder responder as pessoas sobre o meu estado de saúde. Porque Eu não sei se a gente conversou sobre isso, mas você ficou com medo de morrer nessa época? Não, nunca tive medo de Não? morrer. Nem nessa época, nem nunca. Você ficou, André, com medo de morrer? O Cazuza tem uma música que ele fala, eu vi a cara da morte e ela estava viva. Não existe nada mais vivo que a própria morte. Quando você passa pela experiência da morte, você tem um diálogo com a finitude. Você conversa com o fim. Eu falo que foram os dias mais ricos da minha vida, foram os 28 dias que eu passei no hospital entre a vida e a morte. Porque eu dialoguei com a morte. A morte é viva. E o diálogo com ela, você não sai do mesmo jeito. Então, assim, é engraçado você perguntar isso, né? Você teve medo de morrer. O sentimento não é medo. O sentimento é de entender a sua finitude, e aí você entende que é muito mais em relação ao outro que em relação a você mesmo. Eu tive medo dos meus filhos ficarem sem mãe, eu tive medo da minha mãe sofrer muito, tanto que eu não conseguia, eu fiquei com um celular, mas eu não conseguia falar nem com a minha mãe, nem com os meus filhos. Com as outras pessoas eu Você conseguia. conversava. Eu falava, se eu conversar com eles, eu vou acabar de perder o ar aqui e vou morrer. Porque isso sim me angustiava. Imaginar que eles fossem ficar sem a minha presença. Mas quando você está nesse lugar, e aí eu até imagino que a morte deve ser uma experiência confortante para quem está passando, que quando você está nesse lugar, a última coisa que você sente é pavor. Você tem um diálogo.
Você lembra dessas reflexões, dessas conversas? Lembro profundamente. E você chegou a barganhar com a morte? Tipo, não, dá mais um pouquinho aqui. Eu barganhei com a... Eu não barganhei com a morte por mim. Assim, nos 20 dias que eu estava lá na UTI, aquilo para mim estava muito tranquilo. E eu fui chegando a um estado de exaustão, que o Fábio também acho que passou muito por isso. Aquilo que o Gilberto Gil falou pra Preta. Não quer mais. É. Tipo, não, se entregar, pode levar. Não, a partir de agora eu quero ir. Não isso quero aí. continuar mais aqui. A exaustão, você usou a palavra correta. Eu cheguei nesse momento. No 20º dia, eu falei pro meu marido, eu não vou lutar mais, eu estou exausta. E aí ele foi em casa tomar banho e trouxe uma carta da minha filha. E na carta ela dizia, mamãe, porque eu tinha dado para ela um pequeno príncipe e uma raposa, pouco antes de adoecer, grande. E aí ela mandou a raposa e mandou uma cartinha, o pequeno príncipe está morrendo de saudade da raposa, por favor, volte para casa. E aí, isso pra mim, nesse momento, eu barganhei com a morte. Eu falei, mãe é uma entidade muito importante dentro do núcleo familiar. Ninguém merece perder uma mãe com 13 anos. Aí sim, não por mim, verdadeiramente por ela eu barganhei. Eu falei, eu preciso ficar, porque essa menina ainda precisa ter experiências mais importantes com a maternidade. Mãe é muito bom para ir embora cedo. Você já viu acho que tem um estudo que foi feito sobre as pessoas que ficavam no campo de concentração. É o de Viktor Frankl. Deve ser a logoterapia. Os que tinham pessoas Isso, é que a eles logoterapia. acreditavam que iriam encontrar novamente, elas viviam mais tempo. Isso. É, isso mesmo. É o sobre experimento sentido. que foi feito por Viktor Frankl, que era ele era neuro, né? Ele era psiquiatra. Ele era psiquiatra ou neuro? Psiquiatra. É, acho que ele era psiquiatra. E ele estava no campo de concentração. E ele, na cela, ele falava para os amigos dele que estavam presos, né? Já falamos sobre isso também no outro episódio. Acho que foi com você então que eu aprendi isso. E Mas quando a as gente pessoas tem, estavam na exaustão, que é essa hora que a gente quer que desliga os aparelhos, eu falei isso, o Vinícius estava aqui, ele confirmou isso. Eu pedi várias vezes, Vinícius, por favor, eu não quero continuar, eu estou cansado. Não quero. É a exaustão. Termina aqui, eu não tenho dívida para pagar no mundo, minha dívida é com Deus e eu vou ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Mas é um cansaço muscular, assim, Não, mental, Rodrigão, não tem como te explicar a experiência É que um a gente negócio tem. que, tipo assim, você acha que o poder da vida nessa hora tá na sua mão? Depende de você falar assim, eu vou morrer agora e aí você morre mesmo. Você sabe que a gente não tem essa ideia do poder da vida? Pelo contrário, a gente tem o poder da morte. Então, pode ser, o poder da morte tá na sua mão. Você pode falar assim, você fala, a partir não de quero agora mais. eu não quero mais e isso vai acontecer, Você se entrega. E não mesmo. por exemplo, é completamente diferente do desejo de autoextermínio. Sim. Completamente diferente de uma eutanásia que fosse. É o cansaço, porque fisicamente, emocionalmente, imagina eu que surtei e perdi a memória. Emocionalmente, fisicamente, afetivamente, você já não quer mais nada. Então, assim, eu cheguei no ponto que eu não raciocinava, meu pensamento zerou. Zerou. Que foi quando eu tive a experiência de quase morte, né? Que é aquela parte que eu contei pra vocês, que eu apaguei, meu pensamento parou, e eu me via fora, né, ali do quarto, e eu andava pelo hospital, o hospital vazio, eu não via pessoas. Eu via só meu corpo deitado na cama. E do lado de fora do hospital eu via sombras com velas na mão. Muitas sombras, milhares de sombras que eu sabia que eram pessoas, mas eu não conseguia ver quem eram sombras. E todo mundo com uma vela na mão. E eu olhava para aquilo e falo, as pessoas estão rezando. E elas devem estar rezando por mim. Porque eu não sabia que o Vinícius entrava nos stories e pedia para o pessoal fazer corrente de oração. E teve muita corrente de oração, muita gente. Então eu vi ali a oração das pessoas chegando por meio dessas velas acesas na mão dessas sombras. Que eu não via, não tinha forma, era uma sombra que segurava uma vela. E eu olhava para o meu corpo ali em cima da cama, eu falava, eu não morri, eu não estou morto. Né? Eu tive essa visão do meu corpo em cima da cama, mas... eu não acredito que é o meu espírito que saiu do corpo. Eu acredito numa projeção cerebral. Porque o nosso cérebro mapeia o espaço. E é claro que quando você sofre um trauma, o seu cérebro ele tem travas muito inteligentes que para te poupar do sofrimento, ele vai criar subterfúgios. Então ele preferiu tirar a minha mente do que eu estava vivendo e me jogar numa projeção exterior. Então...
Como eu já tinha mapeado o hospital, é claro que eu podia andar pelo hospital, tanto que eu não via pessoas físicas. Né? Eu vi o que eu tinha mapeado. E você teve uma decisão de tipo assim, se eu for pra lá, eu sei que acabou. Eu vou ficar aqui pra não... Aquela coisa de estar do lado de fora observando me deu paz. Me fez descansar. O nosso cérebro é tão inteligente que a hora que ele entendeu que eu não queria mais continuar, que eu estava tão exausto, ele desligou e me colocou do lado de fora. Ou seja, senta ali na cadeira e descansa. Tanto que quando eu voltei muito melhor. Voltei respirando melhor, voltei mais calmo. Te deu uma energia Me deu uma energizada ter desligado isso, né? Tudo bem, perdi a memória, fiquei meses sem reconhecer as pessoas, mas enfim, deu certo. Isso é um colateral da doença. Acho que todo mundo que teve ela mais gravemente sentiu isso, foi bem perceptível. Uma outra coisa que eu já ouvi são relatos de pessoas de experiência quase morte, que todas elas voltam de uma forma diferente. Sim. Vocês perceberam as diferenças em vocês? Não, André pode falar melhor do que eu. Porque eu sou uma pessoa... Eu não tenho um contexto familiar como vocês têm, de ter uma esposa, um marido, filhos, um contexto, um ciclo familiar para ser cuidado, que dependa de vocês afetivamente ou financeiramente, enfim. Eu na verdade, eu vivo essa ideia da solidão. Então, o que eu tô deixando para trás? Né? Eu tinha minha mãe, que tinha acabado de ficar viúva, porque meu pai tinha acabado de morrer. Tenho meu irmão e tenho os meus sobrinhos. Mas eles têm um contexto diferente do meu. Eles têm a família deles, né? Eu pensava na minha mãe. Porque a mãe vai enterrar o filho e inverter a ordem natural das coisas. Que é o que a Déia falou, né? De como que meus filhos podem me enterrar nesse momento, sendo que eles ainda estão tão pequenos e precisam. E muita gente passou por isso, né, Déia? Muita gente perdeu pai e mãe sendo muito pequeno. Então, eu ficava nessa, mas eu não tinha aquela perspectiva de eu preciso de ficar para satisfazer isso ou para fazer aquilo. Não tinha. Porque é o que eu sempre falava, eu não devo nada para o mundo. A minha consciência ela é muito tranquila. Apesar, parte espiritual te ajudava? Apesar dos meus fãs disfarçados de hater dizerem que me odeiam, que eu sou péssimo, que eu sou aquilo, que eu sou isso, e que eu... Olha, eu simplesmente ignoro a existência de vocês. Eu acho interessante que eu ficava pensando assim, eu não tenho dívida nesse mundo, eu não tenho dívida moral, eu não tenho ninguém que eu tenha que me levantar e sentar na mesa e falar, olha, nós precisamos nos reconciliar por isso ou por aquilo, não. A minha história, os meus rompimentos, aquilo que eu escolhi não permanecer, foram escolhas muito maduras e eu as banco até o fim. Então eu não me arrependo de absolutamente nada, nada. Então, nada, Robertinho, juro, nada, eu não tenho arrependimentos, não tenho. Eu posso ter aprendizados que me levam a não repetir. Isso eu tenho. Ah, você faria tal coisa novamente? Não. Mas você fez tudo que você teve vontade? Tudo que eu tive vontade. Eu ainda já ouvi falar que arrependimento é de coisas que você não fez. É um pouco falácia dizer isso, porque como que eu me arrependo daquilo que eu não sei o que é a experiência? Porque exatamente por isso você se arrepende. Porque quando você tem vontade de fazer alguma coisa e fez, pode ter dado errado e você não vai repetir. Mas você experienciou isso. Agora, quando você teve vontade de fazer alguma coisa e não fez, isso vai te frustrar para sempre. Porque poderia ter sido bom ou ruim e você se arrependeria. Não é se arrepender, você não faria novamente, porque não é uma experiência boa, mas você não viveria com esse vácuo de pensar, por que não fazer? Eu acho que é por isso que tem essa frase, sabe? O arrependimento é sempre do que você não fez. Né? Porque do que você fez, você pode não repetir. Não necessariamente você vai se arrepender. Foi uma escolha sua, com certeza. Eu acho que pro padre morrer é mais fácil do que pra gente, assim. Não, mais fácil. Morrer é fácil pra todo mundo. Né? Você fala que aceitar a morte, né? Aceitar a morte pro padre é mais fácil. Eu acho que pro padre deve ser fácil morrer. É pelo contexto. Você tá certo. Sim, eu não tenho... O desapego, né? O material é maior. Tanto que eu brincava, né? Quando eu entrei na ambulância pra ir pra UTI, eu falava, pelo amor de Deus, se arruma alguém que cuida dos meus gatos. Por quê? O que eu tenho sob a minha tutela hoje? Os gatos que eu adotei na rua. Não, e gatos você não precisa se preocupar, eles sobrevivem sozinhos. Não, mas eu precisava de gente, então eu nomeei.
Eu fiz uma lista de pessoas e mandei para essas pessoas. Falei, você vai buscar o gato tal, você vai ficar com o Mingau, você vai ficar com o Errudo, você vai ficar com o Moisés, você vai ficar com... Coloquei quem ia ficar com cada. Resolveu. Pronto. Falei, meu irmão cuida da minha mãe, tá tudo certo. Sim. Meu irmão tem até porque sua mãe isso. é independente, várias né? Pessoas... Minha mãe é totalmente independente, graças a Deus. Uma mulher maravilhosa, ativa, tem a vida dela. Várias pessoas rezando por você. Justamente. Que também é outro privilégio. Outro privilégio. E, de fato, essas pessoas, essas sombras com essas velas na mão, foi o entendimento das orações que estavam chegando pra mim. Isso ficou claro pra mim ali naquele momento. Se a gente for morrer, quem que vai orar por nós? Eu. Bom, mas... Aí vai ser uma merda. Não, eu vou te falar, não, vai ser gente pra caramba. Achando que a oração de um padre é um número reduzido de pessoas? Sim, é uma pessoa só. Ué. Ele representa uma comunidade. Você acha que sua oração tem mais força do que a minha? Comunidade. Nossa, é muita presunção, eu também acho. Eu também acho. Só porque eu já tá Meu Deus, tem uma coisa que eu quero falar isso. Eu quero saber demais. Nossa aqui, senhora, eu não devia ter falado isso. Porque você me falou eu só quero agradecer porque a nossa mesa de Natal foi montada, né? Então... E Natal é fartura, né? Fartura, tem que ter tudo. Ó, mas eu queria que você me contasse aqui, porque pro Fábio realmente foi mais simples. Mas você chegou a manifestar que sim, depois da experiência quase morte, que você voltou diferente. O que muda depois dessa experiência? Eu acho que o fato de você entrar em contato com a possibilidade de você não existir mais te faz valorizar o que realmente tem valor. A gente precisa aprender a separar as coisas. Existe o que é fundamental e existe o que é essencial. A experiência de quase morte, ela te dá isso. Ela te faz enxergar claramente o que na sua vida é fundamental e o que na sua vida é essencial. Por exemplo, dinheiro é fundamental, sejamos sinceros. Com certeza. Com pouco dinheiro a gente tem qualidade de vida, qualidade alimentar, qualidade de saúde. Então, dinheiro é fundamental e a gente precisa correr atrás mesmo, não nascemos herdeiros. Mas existem algumas coisas que são essenciais. Então, por exemplo, as pessoas com quem a gente ama. E aí, partindo da ideia, inclusive, que a gente não dá conta de amar muita gente. Porque amar demanda espaço interno e demanda tempo. Verdade. Você não dá conta de sair amando 200 pessoas. Eu, por exemplo, tenho pouquíssimas pessoas que pode contar no dedo literal de uma mão que eu amo. Até talvez pela intensidade com que eu ame. Eu acho difícil você colocar 20 pessoas, 30 pessoas na sua vida sem ter qualidade nesse relacionamento. Então, essa experiência de quase morte, ela traz muito disso, né? Talvez ela seja o ouro passando pelo fogo. Ela vai depurar. Ela vai tirar aquilo que... Eu já era muito desapegada. Hoje eu sou extremamente desapegada. E eu exercito muito presença. Por exemplo, agora eu estou aqui. Tem meus filhos, meu marido, minha mãe, mas eu não poderia estar em nenhum lugar melhor do que aqui. Eu estou 100% do tempo aqui. Eu exercito presença porque eu sei que eu só tenho o momento presente. Eu não tenho mais nada. E aí, quando você fala que para o padre morrer é mais fácil, a experiência de quase morte, inclusive pela neurociências, a neurociências vai dizer que todo mundo vai passar por uma experiência de quase morte. Por mais inesperada que a morte tenha sido daquela pessoa. No meu doutorado eu estudei muito isso. O que é consciência? E que hora que a consciência morre? A consciência morre junto com o corpo parou, o coração parou, a consciência morre. Vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém morrendo? Já. E é horrível, não é? A sensação que parece que você vai pegar em alguma coisa, assim. Parece que o corpo fica, mas parece que alguma coisa foi embora. Sim. E a experiência de quase morte vai falar muito sobre isso. Em que momento que a consciência cessa? E aí, quando a gente faz estudos, por exemplo, eu tive a oportunidade na Universidade de Campinas de fazer alguns estudos com pacientes com morte cerebral, ou seja, o hardware estava morto, o cérebro estava morto, mas por algumas manifestações a gente tinha certeza que o software estava ali. Então, nós, por exemplo, acompanhamos um moço, ele teve um acidente, ele já tinha o atestado de morte cerebral. Quando a mãe dele entrou no quarto, ele já tinha alguns dias que ele não tinha nenhum sinal, zero sinal. Ele estava cérebro parado. Morte cerebral. Tinha acabado. Eu não tenho mais percepção nenhuma de nada, realmente. Isso. Quando a mãe entrou no quarto e falou com ele, os médicos estavam aguardando a mãe chegar para suspender investimento. Isso é importante falar, as pessoas acham que desliga os aparelhos. Não existe isso. Suspende investimento. Para de aplicar medicação, para que a pessoa evolua para a morte.
Então, não mata ninguém, evolui para a morte. Quando a mãe dele chegou dentro da UTI, eu estava do lado dela, ela começou a falar com ele, as lágrimas desciam dos olhos dele. E ele já tinha mais de 48 horas que ele estava com morte cerebral. Caraca. E aí a gente prova que a consciência, ela permanece ainda após o hardware ainda. Após o cérebro ter já parado, já não ter mais estímulo elétrico, enfim, neural, a consciência ainda permanece ali. Então, talvez para todos nós, essa experiência de morrer, ela vai ter essa experiência de se purificar antes, de ter uma conversa. Será que ela sempre, essa consciência tem um prazo, sei lá, ela vai sair sempre no 3º dia? Por quê? A ciência, e aí esse estudo que a ciência está parada até hoje e ela não responde. Não conclui, né? Uhum. Quando que a consciência começa e quando que a consciência termina. Por isso a questão do aborto é tão controversa. Em que momento da gestação pode se interromper? Até quando é só um amontoado de células? A partir de quando já é um ser humano com alma e consciência? O fim da vida e o início da vida e o fim da vida, os dois trazem o mesmo dilema. Aonde que a vida começa e aonde que a vida termina? Eu gostei muito de uma teoria sobre o início da vida, que é quando se manifesta o interesse. Se tem interesse, já tem vida. E ele explica de uma forma bem resumida aqui, que a partir de que um espermatozoide entra dentro do óvulo e o óvulo mata todos os outros, ele já criou um interesse específico em um. Porque ele já sabe que tem uma vida. Por isso ele tira todos os outros, porque ele já existe um interesse ali. Se manifestou um interesse, você entende que só a vida tem interesse em alguma coisa? Saiu um estudo novo Eu que acho o essa teoria óvulo... muito legal. É mesmo, mas ela gera uma questão ética e bioética e complicada. Aí a bioética entra. Saiu um estudo novo que o óvulo seleciona o espermatozoide. Caraca, você viu o da luz? Da luz é mágico. Da luz, que ele sim, solta mas a luz. eu achei muito foda. O óvulo seleciona, né? Porque sempre... Ele endurece mais de um lado sempre ali. foi falado que, tipo, o o espermatozoide melhor que mais chegou foda. primeiro, né? Fecunda lá o óvulo. Não, o óvulo, ele seleciona. O óvulo se abre para o que ele quer. E é uma teoria que eu particularmente acredito. Porque tudo na vida é receptáculo. Agora, até num plano espiritual mesmo, quando a gente fala de consciência, a fé cristã vai dizer para nós, morre-se a matéria, a consciência não morre. Por isso que a consciência é a psique, que nós vamos chamar de alma, né? O espírito, não morre. Quando nós morrermos, nós teremos consciência. Por isso que a igreja, ao longo dos séculos, cria a tradição de um lugar de purificação, inclusive, da consciência, que é o purgatório. Porque você vai ter plena consciência de quem você é. Você não vai ser algo esquecido, né? Ao morrer, você tem consciência. Você vai permanecer com a sua consciência. O que permanece é a consciência. E quando vocês falaram, a André perguntou, vocês já viram o papai morreu com a gente ali do lado dele, né? E na hora que meu pai, que zerou a pressão do meu pai e que a sonda do alimento, o líquido do alimento voltou, a matéria já não estava mais funcionando, porque a sonda que ia para o estômago voltou o alimento. Então já não tinha mais vida ali dentro, né? Porque já não tinha movimentos. Então, eu cheguei a um momento a olhar ao redor do meu pai, porque a impressão que eu tinha, falar, meu pai ainda está aqui. Essa é a sensação. Porque a ideia que a gente tem é que nesse momento o espírito é palpável. Né? Então, eu só falava, pai, vai para onde Nossa Senhora te mandar. Vai para onde Nossa Senhora te mandar. Eu só falava isso. Né? Mas ao mesmo tempo era um misto de alívio pela dor que meu pai tinha deixado de sentir, mas era um desespero por pensar assim, será que ele ainda está aqui? Ele vai estar me ouvindo ainda? Né? E a gente nessa fraqueza, né? Ou talvez até nessa força que a gente tem de falar, pai, vai para onde Nossa Senhora te mandar. Né? Eu não estava conversando com aquele corpo morto em cima da cama. Porque para mim a ideia é que meu pai estava ali, a consciência dele estava ali junto com a gente naquele quarto. E eu falava, vai para onde Nossa Senhora te mandar. Eu só lembrava disso. Por que você pediu Nossa Senhora? É porque eu acredito que quem vai me receber no céu é ela.
Então, da mesma forma que eu quero ser recebido... Jesus, não é... Ela vai me levar para ele. Não é quero. Deus, é Nossa Senhora. Nós vamos para o encontro com o Cristo e com Deus, nosso Pai, na ação do Espírito Santo. Sim. Mas a porta do céu chama-se Maria Santíssima. E aí é tão interessante essa experiência aí, Mariana, porque ela também, eu não sei se você teve isso durante o agravamento da sua doença, mas eu tive uma experiência com Nossa Senhora que foi muito marcante. E aí marca a minha volta para a Igreja Católica. Eu fui freira, depois militei alguns anos já casada na Igreja Católica, encontro de casais, enfim. Depois, por experiência, por querer experimentar, fui para a Igreja Evangélica e fiquei lá 6 anos. Você tá brincando? Sim. Ficou no meio ali? Nossa, olha só, e o padre seu amigo. Canta todas as músicas. E o padre seu amigo, então. Eu xingava até. Né? Xingava e eu recebia. E aí, quando eu... E detalhe, um dia falou assim, eu vou te levar na igreja pra você ver como é que funciona. Fui com ela num Acredita que culto, ele foi no culto? sentei lá no Você já foi em culto. outras religiões? Eu frequento, eu não tenho problema nenhum com isso, até porque eu preciso conhecer. Ela falou, hoje eu que vou pregar na igreja. Eu falei, eu não perco por nada. Sentei na primeira cadeira pra assistir a bonita falar. Pregou bem? Ela fala super bem, né? A Andréia é uma senhora das palavras, né? E também tinha vindo, né, da Igreja Católica. Ela já vinha de movimento de casais, Cristo, né? é uma filósofa, neurocientista, ela tem toda uma linguagem. A Andréia é palestrante a nível internacional. Mas por que você desacreditou das tradições da igreja e falou a verdade está no Evangelho? Eu não desacreditei. Eu vim de uma experiência com a Renovação Carismática Católica, que Que era eu uma sempre falo que é uma experiência fábrica de protestante. muito pentecostal. E aí a missa comum, que eu amo, se tem um lugar que eu amo, chama-se uma igreja vazia. Eu dobro o joelho lá diante do Santíssimo e eu fico lá 10 horas. Eu acho maravilhoso. Essa experiência se tornou enfadonha para mim depois que eu passo pela experiência da Renovação Carismática Católica. Ficou chata a missa comum. E aí eu milito na igreja evangélica. Quando eu pego o Covid, eu estava na igreja evangélica. E aí as igrejas fecharam, tinham cultos online, eu participava do culto online. Quando eu agravo do Covid, durante 20 dias o médico queria me entubar. Todos os dias ele falava pro meu marido, não, tem como, tem que entubar ela hoje. Eu estava saturando 80, 78. No dia que eu tive exaustão, eu falei, Jorge, pedi pro meu esposo, chama o médico e fala para ele, doutor Túlio. Falei, fala pro Túlio que ele pode me entubar hoje à tarde. Eu não suporto mais, eu desisto. O Túlio entra no quarto. Eu falei, Túlio, à tarde você pode me entubar. Ele falou, então tá, eu vou preparar toda a equipe. E ele saiu, eu falei, eu vou dormir, eu vou tirar um cochilo aqui, e quando eu voltar, já vai estar à tarde, ele vai me entubar. E eu deitei em posição fetal, eu acho que não sei se eu já te contei isso. Eu deitei em posição fetal e dormi. O meu esposo estava acordado, porque ele ficava 24 horas do lado da minha cama. Quando eu dormi, eu sonho, eu devo ter dormido umas 3 horas, eu sonho com uma imagem de Nossa Senhora, eu protestante na época. Eu sonho com a imagem de Nossa Senhora, se eu me emocionar, se segurem, porque eu vou me emocionar sempre que eu conto essa história. Você é emocionada. Eu sonho com uma imagem de Nossa Senhora, eu que era freira, já tinha visto todas as imagens de Nossa Senhora que existiam na Terra. Eu sonhei com a Nossa Senhora, a persona, e eu deitada no colo dela. E a minha cabeça caída de um lado da perna dela e minhas pernas do outro. E eu era uma criança. E eu estava muito descansada no colo dela, eu estava muito abandonada no colo dela. E ela tinha uma roupa branca e um manto azul. Quando o médico entra no quarto, eu acordo. E aí eu falei pro meu esposo, falei, Jorge, eu sonhei com uma Nossa Senhora que eu nunca vi na minha vida. Ele falou, qual Nossa Senhora? Eu falei, meu bem, não existe essa imagem. Eu sonhei que eu estava deitada no colo de Maria e descansando, abandonada no colo dela. Então eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Nisso ele abre uma sacola, falou, uma amiga sua, eu contei para ela que você ia entubar, ela mandou esse presente e pediu que essa imagem ficasse do lado da sua cama na UTI durante a intubação. Quando eu abro e desembrulho, a Nossa Senhora que eu tinha sonhado, a mãe da Divina Providência. É uma imagem com Jesus no colo e ele absolutamente abandonado no colo dela, com a cabeça do lado e as pernas do outro. Caramba. Ali o médico entra e eu muito emocionada com aquilo tudo. E eu falei, Túlio, você vai me entubar, mas antes eu quero um exame. Porque eu tive um sonho que foi muito simbólico. Todos os dias eu fazia angiotomografia. O meu sangue ficou da grossura de um mingau. Ele não conseguia tirar o sangue. Eu tinha 87% do pulmão tomado e eu tinha um exame, que era o dímero D. O dímero fala da coagulação sanguínea. Esse exame vai de 0 a 500, o meu estava 42 mil.
Nossa. Aí o médico dizia, ela vai ter um AVC ou um infarto a qualquer momento. Então, todos os dias eu fazia angiotomografia. No momento em que eu acordo desse sonho, eu falei, Túlio, a única coisa que eu quero que você faça antes de você me intubar é fazer a angiotomo. Eu vou para fazer a angiotomo e volto para a intubação. Quando eu volto da intubação, o Túlio volta chorando. E fala, André, o seu exame e o exame da manhã não tem explicação. Todos os seus parâmetros estão absolutamente diferentes. Nós não vamos precisar partir para a intubação. Talvez você consiga suportar sem a intubação. Então, eu tive uma experiência que eu considero que foi com Nossa Senhora. Cada um considera o que quiser. Vai ter pessoas que vão dizer que foi efeito de droga, enfim. Eu não estava sob nenhuma medicação. Mas, enfim, cada um acredita no que quiser. Eu, após essa experiência, 8 dias depois, eu estava saindo do hospital. Numa cadeira de roda, mas estava saindo do hospital. Mano, assim... Cada um acredita no que quiser. Mas é quase palpável para mim, quando você relata dessa forma, que teve uma intervenção divina. Justamente. É o que eu falo para ela. Eu falo, amiga, talvez os seus amigos, seus companheiros lá da igreja evangélica vão dizer absurdos a respeito disso, porque eles têm liberdade de crerem no que eles quiserem. Uhum. Agora, eu afirmo, eles estão crendo errado. Porque... eu tenho essa experiência, eu afirmo e bato no peito. A Virgem Maria, ela está para a humanidade cumprindo aquilo que Nosso Senhor pediu para ela na cruz. Quando ele entrega na pessoa do apóstolo João a humanidade, a carne humana. Mulher, eis aí o teu filho. Naquele momento não é o apóstolo que vai para o braço de Maria Santíssima. Quem vai para o braço de Maria Santíssima é a humanidade que Jesus, do alto da cruz, ressignificou inteiramente nele. Então foi tirado de Maria o filho que nasceu dela. Entretanto, a função de Maria não era simplesmente gerar o Messias. Era assumir a humanidade configurada no Messias. Portanto, Maria é a mãe da humanidade. Então, quando você fala, você vai encontrar Jesus e o Pai, sim, a casa é deles. Mas quem abre a porta é Nossa Senhora. Maria é a porta do céu. Digam o que quiser a respeito disso. Mas eu tenho certeza que quem nos dá as boas-vindas e nos apresenta diante do trono de Deus é Maria Santíssima. E assim como ela gerou Jesus, né, ela nos gera todos os dias. Todos né? os dias nós somos gerados pela Virgem Maria. É uma ressignificação e uma transformação que é diária quando você tem esse contato com essa forma feminina do sagrado. E não há o que discutir sobre isso. Ó Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos tenros de louvor, buscando a salvação. E nessa hora em que eu me rogo aqui, dentro em meu peito uma vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Essa música é linda também. Eu gosto quando você faz